Bom dia! Hoje estamos iniciando mais cedo o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, que normalmente ocorre às 15h30 da tarde. Hoje abordaremos a temática do capítulo 6, o título As Conquistas Externas. Como sempre, vamos iniciar fazendo um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída da passagem do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Separamos esse trecho. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Renovemo-nos por dentro. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para preparar o nosso estudo. Emmanuel aqui nos convida de uma forma enérgica de que é preciso avançar no conhecimento superior. Essa é uma das razões pelas quais a doutrina espírita tanto nos motiva ao estudo que nos habilita à vivência ideal do Evangelho do Cristo. Como já diz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e espíritas, instruí-vos, eis o segundo. E é nesse sentido que Emmanuel aqui vai nos chamando a atenção sobre essa necessidade de avançar no conhecimento superior. Ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. É evidente a advertência de Emmanuel às dificuldades e tropeços que sempre surgem quando o espírito encarnado ou desencarnado decide-se pelo esforço de melhoria contínua. Mais adiante ele vai nos dizer: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Renovemo-nos por dentro. É aqui onde se estabelece o alinhamento com esforço de burilamento íntimo, de renovação interior, que cada um de nós sempre tem uma grande área a trabalhar. Desde a identificação com os objetivos superiores da vida, no trabalho da superação do nosso passado de sombras e de erros. E é nesse sentido que nós iremos compartilhar do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, sempre lembrando aqui a importância maior da leitura do livro inteiro. Aqui nós apenas separamos alguns trechos de parágrafos para formar uma diretriz de esclarecimento, a princípio objetivando facilitar o estudo daqueles que se deparem com a primeira leitura dos livros da série psicológica. Então, o livro que nós temos estudado nesses últimos encontros, Em Busca da Verdade, lembrando que estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube, onde é possível, inclusive, ser feito comentários, colocar dúvidas. Mesmo agora durante a live, vocês que estão nos acompanhando podem fazer isso e nós tentaremos, dentro do possível, responder o mais breve. Vamos para o primeiro texto do nosso estudo dessa manhã. Indiscutivelmente, o ser humano
encontra-se em crise existencial. A falta de identificação entre o ego e o self produz a ausência de discernimento a respeito do existir e de como proceder, dando lugar à dominação da sombra ignorada em todos. Vamos fazer aqui os comentários iniciais, lembrando sempre de que dentro do material que nos é fornecido no estudo da série psicológica, há sempre a busca do estabelecimento de uma ponte entre a revelação espírita e a psicologia tradicional, mas no enfoque que Joana nos traz, que é o da psicologia espírita, que está embasada na reencarnação, na imortalidade da alma de uma forma efetiva e dos objetivos superiores revelados a nós pela doutrina espírita. Então Joana começa dizendo assim, olha, não há dúvida, indiscutivelmente. Quando ela diz aqui o ser humano, ela se refere à grande maioria da humanidade. Encontra-se em crise existencial. Para isso, os altíssimos números de depressão, de ansiedade, de suicídios, é o atestado mais evidente dessa crise existencial que envolve a maioria das criaturas humanas. E ela nos diz que a falta de identificação entre o ego e o self produz a ausência de discernimento a respeito de existir e como proceder. Essa falta de identificação é que faz com que a maioria das pessoas se percebam como corpos que surgem no berço e se decompõem no túmulo, aonde há um embaralhamento entre o ser orgânico, o ser mental e o espiritual, como se fosse tudo. E dessa forma, não habilitando-se a perceber as sombras que traz do passado, que se encontram no seu inconsciente e que faz parte da estrutura do seu ego. Então, no ego está a parte relativa à consciência atual nossa, que se traduz nas identificações de comportamento, de atitude que tomamos, mas também o passado, que está no inconsciente. Fora isso, trazemos íncito em nós o eu profundo, o self, a parte espiritual nossa que traz nas sementes a presença do Criador. Então, essa ausência absoluta de identificação, dessa identificação e distinção desses elementos que compõem a psique humana, está na base do materialismo e que é provocativa da crise existencial que assoma a maioria das pessoas. No final ela nos adverte, dando lugar à dominação da sombra, ignorada em todos. Exatamente. Essa concepção do materialismo faz com que os subsídios do inconsciente, o nosso mundo de sombras, tenha grande poder e exerça desequilíbrios no nosso comportamento, muitas vezes nas atitudes precipitadas, nos conflitos existenciais provocativos que a existência no mundo de provas e expiações sempre tem e que levam, não poucas vezes, à desarticulação do psiquismo das pessoas, engendrando ansiedades, depressões e, infelizmente, a consequência pior, que é a alarmante taxa de suicídios. Mesmo incapaz de identificar
momento chega em que a nuvem anestesiante do prazer desaparece ante o sol da realidade, ei-lo impulsionado para o avanço interno, a compreensão da mensagem do viver e do crescer psicologicamente. Nessa parte do texto que mais adiante separamos, Joana vai se referir ao fato de que, invariavelmente, o envolvimento existencial na perspectiva do materialismo leva ao aborrecimento, leva à repetição que não provoca mais estados anteriores de prazer e de satisfação perante vários fatores da vida e que é ocasionador de certo desassossego na caminhada do espírito, impulsionando a avançar. E nesse avanço abre-se as possibilidades para o despertamento espiritual, para a percepção da vida de um ponto de vista renovado. Supondo ser a existência esse enganoso passeio fantástico pelo país da pressa dourada, em que tudo é de efêmera duração, impedindo a reflexão e o encontro com a consciência, com o si mesmo. Essa crise existencial, que mais cedo ou mais tarde se estabelece na criatura humana, coloca ela de frente com a ilusão mentirosa que é proposta dentro da psicologia do materialismo, onde a busca apressada de cada vez mais acumular, juntar, usurpar ao máximo as sensações instintivas do corpo e do prazer, tudo isso em conjunto vai criando, claro, uma fase de bloqueio que impede a reflexão, impede a busca do autoencontro e faz com que a criatura humana venha deduzir nessa fase que a vida é isso aí mesmo, que o que se pode usufruir da vida é a reprodução das sensações que o corpo oferece. Mas, como dissemos anteriormente, isso vai chegando a uma fase de saturação, com possibilidades de aberturas para renovações necessárias. Essa sombra teimosa consegue separá-las do eu divino que existe no íntimo e de que se constitui, sendo necessário transmudar esse material inferior num processo alquímico emocional, para realmente encontrar o significado existencial. Quanto mais imersão no mundo de sombras, do nosso inconsciente, das atitudes impensadas e do comportamento imprudente, a sombra teimosa consegue separar o eu divino, o eu profundo, que existe no íntimo, sendo necessário transmutar, superar, transcender esse material inferior, o material inferior no qual se compõe o nosso passado de sombras, num processo alquímico emocional. É por isso que a doutrina espírita, ao nos possibilitar a aquisição de todo o material novo de renovação psíquica, nos estimula ao máximo a sensibilização para a vivência dele. Porque é essa sensibilização e consequente vivência
que produz esse processo alquímico emocional, para aí sim realmente encontrarmos o significado existencial. A legítima psicoterapia objetiva conduzir o indivíduo ao redescobrimento da sua realidade, da sua origem espiritual, da finalidade existencial, do seu futuro imortal, que se lhe transformam em alicerces de segurança para as lutas contínuas. Aqui Joana faz menção àquilo que deve ser a legítima psicoterapia, fazendo aqui uma indução àquela que academicamente é ensinada e praticada, porque o objetivo maior é o redescobrimento da nossa essência, da nossa realidade, que é espiritual. E a partir dessa descoberta, aí sim, encontrarmos-nos com os reais objetivos da experiência do corpo, o que vai provocar espontaneamente alicerce de segurança para as lutas contínuas. Entendamos aqui esses alicerces de segurança como fortalecimento emocional decorrente dos benefícios trazidos pelo conhecimento real da vida, como sendo a sustentação para superarmos essas graves doenças de fundo emocional que têm levado a humanidade tanto a sofrer, como a ansiedade, a depressão e as síndromes psicopatológicas que se traduz em tanta infelicidade curtida nos dias atuais pela criatura humana. A superação disso tem necessariamente por base o entendimento e a compreensão da verdadeira natureza do homem e dos objetivos da vida. Quando Jesus anunciou que é necessário tomar a sua cruz e segui-lo, ele propôs a conquista da autoconsciência, a definição para assumir as próprias responsabilidades, ao invés de permanecer-se divagando em torno de como encontrar o melhor processo para o equilíbrio. Aqui é muito interessante essa referência que Joana faz sobre a passagem do Evangelho de Marcos, quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e depois me siga. Porque, como Joana aqui coloca, a expressão do Cristo, tome a sua cruz, no significado psicológico moderno, traduziria: pare de culpar os outros pelo seu sofrimento. Pare de achar responsabilidade sua nos outros. Pegue a sua cruz. Trabalhe o autoconhecimento seu, para poder, como Cristo também colocou, negar-se a si mesmo, que significa trabalhar o autodomínio, a percepção da verdadeira natureza nossa, espiritual, que deve se impor e controlar as demais naturezas, mental, física, emocional. Então, quando Jesus anunciou que é necessário tomar sua cruz, entendamos, tem tudo a ver com pararmos de procurar nas causas externas a causa dos desassossegos ou desequilíbrios íntimos que tenhamos e assumamos a responsabilidade plena de tudo aquilo que decorre
das nossas atitudes e ações. A perda do sentido espiritual e religioso produziu seres insensíveis, cruéis e sem nenhum compromisso com a vida e os valores transcendentais, resultando na situação deplorável da ausência de respeito por si mesmos, pelos ideais e por tudo, incluindo a natureza. Não há como não deduzir desse parágrafo aqui separado o quadro que inúmeras vezes foi mostrado a nós pela mídia e pelas redes sociais, as inúmeras situações de atitudes violentas, cruéis, desequilibradas, principalmente associada ao último período de eleição política no nosso país, aonde não poucas vezes, lembrando aqui a expressão que Joana colocou, seres insensíveis, cruéis, sem compromisso com a vida, quantas pessoas não externaram do seu passado de sombras esse nível de insensibilidade e de crueldade. E isso tem a ver, como ela aqui lembra, a perda do sentido espiritual e religioso dessas pessoas. Prossigamos. Muito difíceis soluções em circunstâncias dessa natureza, quando o self perde a dimensão da sua espiritualidade e deixa-se dominar pelo ego da sobrevivência física ao comando da sombra. É isso o retrato do que citamos há pouco. É quando a sombra, o inconsciente desequilibrado, desajustado, assume a personalidade da pessoa e expressa atitudes as mais infelizes possíveis. E isso, voltando aqui ao texto como Joana coloca, é quando o self perde a dimensão da sua espiritualidade. Então, é material da máxima importância o esforço diário que façamos para o trabalho de nossa espiritualização, através de leituras regulares, disciplinada em termos espirituais, do espaço de tempo à busca de oportunidade de colocar em prática, para, desse modo, imunizarmos-nos dessa, que também é uma pandemia que assola a humanidade, a pandemia do materialismo, que está por trás de toda essa situação de muito sofrimento que tem atingido muitas pessoas. Dessa crise existencial que desestrutura o ser humano, transformada em máquina do prazer, que logo se desgasta e decompõe, surgirá uma nova proposta e humanização do ser, que se erguerá dos descalabros para a valorização do divino que nele existe. No final desse item do capítulo 6, Joana faz essas referências muito positivas de toda essa crise que se patenteia no mundo atualmente, o ser humano surgirá transformado e deixará de ser essa máquina de prazer explorada pelo materialismo, dando ocasião à sua espiritualização planificadora, para a valorização do divino que existe em cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui buscando, através do esforço de divulgação, de vivência da doutrina espírita,
trabalhar nessa linha de ideal. Será então factível acreditar-se no mundo melhor, saudável e abençoado, onde seja possível amar e ser amado, construir para sempre, sem medo e sem perda, conquistando o infinito que está ao alcance. Então, na medida em que nos desdobrarmos nesse trabalho de espiritualização, de identificação dos ideais maiores, dos objetivos maiores da vida, seremos elementos de transformação para esse mundo melhor, saudável e abençoado. E, de fato, possibilitando aquilo que é o alvo maior da missão do Cristo, o estabelecimento do reino de Deus dentro de cada um de nós e, consequentemente, no mundo em que estamos. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Um bom dia a todos.